Pare de fazer cover e comece a criar. Por que você deve deixar a cultura do cover e começar a criar um novo cântico ao Senhor? Nesse vídeo eu vou te dizer por quê e vou te ensinar 3 passos para você deixar a cultura do cover e começar a criar um novo cântico ao Senhor. Meu nome é Thiago Dantas e esse é o meu canal onde eu falo sobre música, Bíblia, Reino de Deus e muito mais. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, ativa o sino de notificação e deixa o seu like. Essa treta entre o F-Hop e a Paloma Posse, onde eles pediram para que a Paloma Posse retirasse o seu cover do ar, traz à tona novamente o que não só eu, mas eu também tenho dito há muito tempo nas minhas redes sociais. A necessidade de deixarmos essa cultura do cover e começarmos a criar um novo cântico ao Senhor. Repita comigo, não existe vídeo cover. E quando eu falo sobre deixar de fazer cover, eu não estou me referindo aos artistas iniciantes, que estão começando agora lá no seu quarto com voz e violão, que usam do cover para impulsionar e convencer o algoritmo. Inclusive, eu também já fiz alguns. Repita comigo. Eu também não estou me referindo a covers de versões de músicas gringas. Porque Paulo fala algo interessante. Ele fala que se eu falar numa língua que o outro não entende, eu estou sendo bárbaro a essa pessoa. Ou seja, se existe uma canção que abençoou outras nações, outros países, mas ela foi gravada em uma outra língua, por que não fazer uma versão em português e ela abençoar também a nossa nação? Então, não é disso que eu tô falando. Quem nunca foi abençoado por uma versão gringa, né? Mas quando eu falo sobre deixar a cultura do cover, eu tô me referindo a essa cultura que limita o artista cristão a só fazer covers e nunca criar um novo cântico ao Senhor. E é por isso que, por exemplo, a gente tem milhares de versões de Ousado Amor para cada uma canção autoral. Não existe. O produtor musical Hananiel Eduardo contou certa vez de quando a Gabriela Rocha o procurou para produzir um projeto dela. E ele conta que quando eles se reuniram e fecharam o projeto, ela perguntou o seguinte para ele: "E aí, quais são as músicas e os compositores que a gente vai gravar?" E ele conta que ele respondeu o seguinte para ela: "Gabi, eu não trabalho assim." Ele disse que ele fez isso porque ele já estava acompanhando a Gabriela Rocha em algumas ministrações. E que ele percebeu nessas ministrações que ela não era apenas uma bela voz, uma boa intérprete, mas ela era uma ministra que tinha o que dizer. Então ele incentivou ela para se reunir com ele e compor. E foi dessas reuniões devocionais que saíram canções, por exemplo, como Lugar Secreto, que fez sucesso em todo o Brasil. A cultura do cover é não é a única, mas é uma das coisas que fazem com que artistas cristãos sejam apenas cantores, boas vozes, bons intérpretes, mas ministros que não têm nada a dizer. Se você tirar deles todo o suporte como gravadora, empresários, produtores e compositores e jogá-los nesse deserto, eles serão apenas boas vozes, como a menina lá da sua igreja, mas ministros que não têm nada a dizer. As maiores e principais canções que abençoaram nossas vidas, desde Ana Paula Valadão e mais recentemente o Morada, foram criadas por artistas que, além de todo esse suporte, eram ministros que tinham algo a dizer. Então, se você quer deixar a cultura do cover e também quer ser esse ministro, essa ministra que tem algo a dizer, eu vou te ensinar aqui os 3 passos que eu chamo de os 3 níveis da criação. Então já compartilhe esse vídeo com o Ministério de Louvor e com o pessoal da sua igreja e com aquele amigo que só faz cover e nunca compõe nada. E o primeiro passo, ou o primeiro nível, eu chamo de o tempo da ignorância. Parafraseando Paulo, quando ele diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, esse primeiro nível, no tempo da ignorância, é a forma como Deus nos convida a compor, a criar um novo cântico. Deixa eu te contar uma história. Eu comecei a compor com 16 anos. Na verdade, eu comecei a escrever com 13, mas só fui me dar conta que eu era um compositor aos 16. E nessa época, no tempo da ignorância, eu comecei a receber essas canções. E comecei a receber, assim, completas, inteiras. Letra, música, melodia. Eu simplesmente recebia. Dá até vergonha de dizer que eu compus, porque eu de fato não fazia nada, eu só recebia. E eu recebia essas canções prontas assim, ó, em 5, 10 minutos. Eu lembro que nessa época eu trabalhava numa rede de lojas de roupas no Brás, aqui em São Paulo. E quando a gente fazia o remanejamentos de roupas de uma loja para outra, a pé mesmo, no carrinho, o Senhor me dava essas canções completas no trajeto. Então nesses 5, 10 minutos de trajeto, o Senhor me dava letra, música, melodia, tudo pronto. Não precisava fazer mais nada, era só chegar na loja, pegar o celular e gravar. E aqui vai uma dica: quando o Senhor te der uma música, uma letra, uma ideia, escreva e grave, porque você vai esquecer. E muitas dessas canções nós cantamos e abençoaram demais a igreja local que eu fazia parte na época.
E como receber essas canções? Experiência e referência. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração e que o segredo do Senhor é para os que o temem. Apesar de na época eu ainda estar nesse tempo da ignorância, ainda assim era um tempo de muita entrega e de muita busca ao Senhor por meio da oração e da palavra. Logicamente, o Espírito ia me fazer cantar aquilo que eu estava buscando, sobre uma cama melódica das referências que eu estava ouvindo. Não é à toa que nessa época ele me deu muitas canções congregacionais, como eu disse, nós cantamos na igreja, e muitos rock também. Então, se você quer receber canções, leia a Bíblia e faça a oração. Selecione e ouça as referências musicais daquilo que você quer compor. Aliás, naturalmente a gente compõe aquilo que a gente ouve. Mas não dá e nem o Senhor quer que a gente fique no tempo da ignorância para sempre. É aqui que a gente parte para o segundo passo, o segundo nível, que eu chamo de se vira nos 50. É isso mesmo, não é se vira nos 30 não, é se vira nos 50. E o que é esse se vira nos 50? Chegou um tempo em que o Espírito ele me dava apenas metade das músicas. Ele me dava a letra, o tema, a melodia, mas apenas de 50% da música. Ou ele me dava o verso ou o refrão. E por muito tempo eu fiquei ou com versos ou com refrões parados, esperando que o Senhor me desse a continuidade da música como era no tempo da ignorância. Mas como até então eu já tinha lido muito a Bíblia, lembra? Eu comecei a entender o que o Espírito estava me dizendo. Eu comecei a perceber que quando ele me dava a metade da música, seja no verso ou no refrão, ele também me dava o tema nesse verso ou refrão. E eu identificava, por até então ter lido muito a Bíblia, sobre qual texto ele estava falando. Então é como se ele estivesse me dizendo: eu te dei o tema, eu te dei a melodia, eu te dei metade da música. Agora vai para o texto e se vira. Então eu ia para o texto, estudava o texto e compreendia ainda mais o que o Espírito queria me dizer. Enfim, terminava de compor a canção. Por isso a importância de você ler muito a Bíblia, de comer do rolo, como diz o profeta. Para que quando o Espírito te der uma ideia, um tema, você já saiba o texto e sobre o que ele está falando. E aí é só você ir para o texto e fazer a tua parte. Tá, Tiago, mas como é que eu faço a minha parte? A boa parte, entendeu? E é aqui que a gente passa para o terceiro e, na minha opinião, o melhor nível. A rotina de composição. Rotina porque envolve labor, trabalho. Põe exclusivo porque dá trabalho para fazer. E um dos maiores exemplos na atualidade disso é o próprio F-Hop. No canal do F-Hop tem lá as lives de composição. Eles fazem uma live de 2 a 3 horas, aonde eles fazem o quê? Compõem. Eles se reúnem, abrem o texto, estudam o texto, compartilham entre si a ideia central e o tema do texto, definem o texto sobre o qual eles vão falar. Então os músicos, geralmente, eles estão acompanhados de um tecladista e um violinista, começam a criar ali um tema e um campo harmônico, então eles vão criando melodias sobre aquele campo harmônico. E vão extraindo do tema e do texto que eles estudaram palavras que se encaixam nessa melodia. E eles ficam ali exaustivamente de 2 a 3 horas, indo e voltando, trabalhando as melhores palavras e melodias mais inteligíveis para aquela canção. É como numa pregação. Por que todo mundo só quer fazer cover de pregação? Apenas repetir o que todo mundo está dizendo. E não abrem o texto, não estudam o texto, não expõem o texto, porque dá trabalho para fazer. E é aqui, e por isso, que eu quis dizer que essa é a melhor forma de compor. Porque é nesse nível da rotina, do labor e do trabalho, onde você não está mais limitado ao tempo da ignorância, ao leite materno. É aqui aonde você cresce, amadurece e come comida sólida, aonde você está exposto aos desafios da vida adulta, aonde estando bem ou estando mal, você vai trabalhar. Você não está limitado a estar nos montes ou nos vales para compor, a estar na bonança ou no deserto. Mas independente de como você esteja, bem ou mal, a tua criação e composição está limitada ao texto. O que evita também que você componha o que a Bíblia não diz. Então, faça isso. Leia muito a Bíblia e busque ao Senhor em oração. Assista às lives de composição do F-Hop. Veja como eles compõem essas canções que você quer fazer cover. Se familiarize com essa rotina, com esse labor e com esse trabalho. De forma que quando você estiver nesse nível, e eu recomendo que você já pule para ele, você não estranhe, mas já esteja acostumado. E diga, não, é isso mesmo, já sei como é que é, dá trabalho. E outra dica, faça sozinho, mas melhor ainda, comece em grupo. Quer continuar batendo esse papo sobre música, referências e músicas consagradas? Assiste esse vídeo aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fechou, pai?